Seção 3. Como ser maduro? Capítulo 9. Teste de maturidade. Está na hora de separar homens de criança. Quando eu era criança, sonhava ser jogador de futebol. Imaginava-me dando um drible e fazendo o gol do título da Copa do Mundo. A torcida gritando o meu nome. A televisão fazendo uma matéria exclusiva comigo. Minha foto estampada na primeira página dos jornais. O mundo para mim parecia ser um grande campo de futebol. Eu treinava em um clube no Rio de Janeiro e lutava para que um dia me tornasse um famoso jogador. Ao chegar do treino, mesmo cansado de jogar bola, ainda ia brincar de futebol com os meus amigos na rua ou no campinho ao lado da minha casa. Era viciado em futebol. Em meio às aulas do colégio, falava sobre o time que estávamos formando na escola. O futebol mexia com minhas emoções e pensamentos e fazia parte constante do meu vocabulário. Meu mundo de criança era futebol, colégio futebol, amigos futebol, família e principalmente futebol. Até que cresci e encarei a realidade. Eu nunca seria um Romário. Por mais que eu gostasse de jogar bola, não poderia ganhar a vida com aquilo. Minha vida saiu da fantasia para a realidade. Mergulhei nos estudos, parei de me preocupar com a fama futebolística e comecei a pensar em ter uma profissão, um casamento, compromisso com Deus e com as pessoas à minha volta. Para mim, era chegada a hora de deixar de ser menino e começar a ser um homem. O apóstolo Paulo também disse isso a respeito de sua vida espiritual. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. 1 Coríntios 13, 11. Existe um jeito de falar, pensar e sentir que é próprio de menino. Ou seja, a imaturidade pode ser vista pela vida sentimental, pela fala e pelos pensamentos. Na verdade, se alguém pensa de forma imatura, consequentemente, vai falar assim e ter sentimentos coerentes com essa infantilidade. Contudo, Paulo nos conta que desistiu dos pensamentos, das palavras e dos sentimentos infantis. Isso nos ensina que deixar a imaturidade é uma decisão para crescer. Precisamos decidir abandonar as coisas próprias das meninices. Todavia, antes de tomar a decisão de abandonar aquilo que está associado à infantilidade espiritual, é necessário entender quais são essas questões, essas coisas próprias da meninice. Nas sessões anteriores, abordei com mais detalhes uma das características mais marcantes da imaturidade: falta de equilíbrio. Não saber equilibrar as doutrinas e atitudes cristãs denuncia o quanto estamos na meninice espiritual. Falamos não apenas que o equilíbrio é a principal marca da maturidade, como também o que precisamos fazer para nos manter equilibrados. Contudo, existem mais traços de maturidade que precisamos identificar. Para que possamos deixar as coisas próprias da meninice e avançarmos para a maturidade, é reconhecendo a nossa infantilidade que pode começar a romper com ela. Subtópico: 3 níveis diferentes. O escritor Eric Offer afirma: para sermos diferentes do que somos, precisamos ter consciência do que somos. Enquanto não houver o diagnóstico, nenhum remédio deverá ser ministrado ao doente. A cura começa com o reconhecimento. A maturidade também pode começar quando conseguimos enxergar que estamos sendo imaturos. Deixar Deus nos mostrar onde estamos em nossa maturidade é importante para que possamos crescer. A Escritura mostra-nos que há 3 tipos de homem: o natural, o carnal e o espiritual. O homem natural é aquele que não aceita as coisas do Espírito de Deus e vê questões espirituais como loucura. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucuras e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, 14. Esse homem natural é aquele que não nasceu de novo, é o homem sem Deus. Jesus disse a Nicodemos que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Sem esse novo nascimento, as pessoas têm acesso apenas à dimensão física. A partir do nosso nascimento espiritual é que temos a possibilidade de ver, compreender e interagir com o reino do Espírito. Portanto, para sair do estágio de homem natural, é necessário que as pessoas sejam salvas. Quando nasce de novo, o homem natural se torna uma nova pessoa capaz de distinguir e entender as questões espirituais. Contudo, ele não nasce maduro. Assim como em um nascimento natural, quando alguém é concebido pelo Espírito a receber Jesus como seu Senhor e Salvador, ele é como uma criança, um menino espiritual.
Quando uma criança nasce, os pais e todos ao redor entendem as limitações daquele novo ser. Dependência extrema dos pais, cuidados especiais e muitas ações infantis são esperadas, afinal de contas. Essa nova criança ainda tem muito a aprender e vai levar a tempo até que ela cresça e amadureça. Ninguém vai pedir a um recém-nascido que pare de chorar como uma criança. Quando o novo nascimento acontece, estamos diante de uma criança espiritual. Dependência exagerada da igreja e cuidados especiais também serão requeridos por essa nova criatura. Erros infantis são esperados e perfeitamente naturais nessa fase. Isso porque falta conhecimento de Deus e de sua palavra a esse novo ser espiritual. Além disso, ele ainda precisa crescer e desenvolver seus músculos espirituais através da oração e da prática da palavra. Nessa hora é muito importante que as pessoas ao redor tenham paciência com esse recém-nascido. É fundamental que os irmãos tenham o cuidado de ensinar a palavra, de ir atrás para ter comunhão, de encorajá-lo, pois assim como uma criança no âmbito físico precisa de cuidados especiais, esse novo nascido espiritual também vai precisar. Entretanto, enquanto a criança cresce, espera-se que ela comece a assumir atitudes mais maduras. Um pai tem a alegria de dar comidinha na boca de uma criança de 1 ano, mas não aceitaria fazer o mesmo com uma de 12 anos. Limparia o bumbum de um bebê de meses, mas acharia ridículo um rapaz de 18 anos gritando no banheiro: "Papai, vem me limpar, já acabei." Isso acontece porque, com o crescimento, espera-se novas atitudes. Com a maturidade, espera que os homens deixem as coisas da meninice. Quando os cristãos não saem desse estágio de meninos na fé, o apóstolo Paulo as chama de carnais. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, e sim como as carnais, como as crianças em Cristo. 1 Coríntios 3:1. Ele diz que os crentes em Corinto eram carnais e relaciona isso com o estágio de meninos em Cristo. O homem carnal é aquele que já devia estar agindo como uma pessoa espiritual, entretanto, age como um menino. Deus não deseja que sejamos carnais, ele anseia por homens espirituais, ao inferir que os carnais são meninos. Paulo está nos dizendo, de forma implícita, que os espirituais são os maduros. Na sequência, vamos ver diferenças claras entre os meninos carnais e os adultos espirituais. Assim, vamos tornar mais consciência de qual estágio estamos, para avançarmos para a maturidade. Subtópico: meninos carnais versus adultos espirituais. Ao defender que não poderia falar aos coríntios como as espirituais, porque eles eram meninos carnais, Paulo mostra a razão. Leite vos deis a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem? 1 Coríntios 3, 2 e 3. A presença de ciúmes e contendas é um dos selos da carnalidade. Ao observar o texto, vemos que Paulo coloca problemas de relacionamentos interpessoal como uma prova contundente de que existe infantilidade espiritual. Isso nos mostra que expomos nossa espiritualidade pela forma como nos relacionamos com o outro. É interessante que a igreja para a qual Paulo está escrevendo esta carta não tem falta de nenhum dom espiritual. 1 Coríntios 1:7. Paulo escreve a Corinto ensinando sobre os dons espirituais e como eles deveriam funcionar, porque essa igreja tinha a manifestação dos dons espirituais de forma muito constante. Todavia, Paulo chama esses irmãos de meninos carnais. Isso porque espiritualidade não tem a ver com falar em línguas estranhas, profetizar ou ter visões, mas sim como amar as pessoas à nossa volta. Amamos e oramos para que os dons do Espírito estejam em atuação na igreja. Contudo, não podemos nos iludir e achar que só porque alguém está sendo usado por Deus, isso significa que está sendo aprovado por Ele. Você pode falar em línguas estranhas e pregar de forma eloquente, mas se perde facilmente a paciência, é duro demais com sua esposa, então você é carnal. Se canta debaixo de uma forte unção, porém briga com as pessoas da banda, você é um menino espiritual. Se pelas suas mãos um projeto tem sucesso, mas as pessoas não aguentam ficar perto de você, você ainda não chegou à maturidade. Se possui conhecimento da Bíblia, porém machuca o irmão que está ao seu lado, você ainda está na meninice. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine.
Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 ao 3. Sem nenhum risco de alterar o sentido do texto, poderíamos parafrasear o que Paulo está dizendo, só que ao contrário. Porquanto se há amor entre vocês, não é assim que sois espirituais e andais segundo o Espírito? O amor é benigno e não arde em ciúmes. Ele não sente ciúme ao ver o avanço e a aprovação que o outro está tendo. Pelo contrário, ele comemora e celebra o sucesso do outro, ainda que não tenham alcançado o mesmo sucesso. O amor demora a perder a paciência, não anda em brigas e contendas com as pessoas para mostrar que sua opinião é mais certa que a do outro. Antes dá preferência e honra ao outro. Se brigas e ciúmes são sinais de meninos carnais, o amor é a principal evidência dos adultos espirituais. Os meninos não apenas brigam e têm ciúmes, como também escolhem os seus preferidos. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? 1 Coríntios capítulo 3, verso 4. No verso 3, ele diz que os coríntios são carnais porque têm ciúme e brigam entre si. No verso 4, parece que a razão desse ciúme tem a ver com a preferência de ministros. Parece que os coríntios estariam preferindo mais um ministro do que o outro e estariam brigando por essa discordância. Os imaturos elegem os seus preferidos e desprezam o que não preferem. São seletivos. Amam a quem gostam e desprezam com aqueles com que não se identificam. Para combater esse pensamento carnal dos coríntios, Paulo diz que um planta e o outro rega. Contudo, quem dá o crescimento é Deus. De forma que quem planta e rega não fez coisa alguma, mas sim Deus que deu o crescimento. 1 Coríntios 3, versos 6 e 7. Para lidar com a mentalidade carnal dos coríntios que gera partidarismo, Paulo aponta dois argumentos: trabalho em equipe e a vital ação de Deus. Quando amadurecemos, sabemos que a obra de Deus não é feita por uma pessoa só. Os imaturos creem que foi através de um homem que o avivamento aconteceu e as coisas fluíram. Contudo, sempre há irmãos que regaram a semente com oração. Há pessoas que de forma silenciosa ensinaram princípios que se mostraram fundamentais para a grande colheita. Muitas das vezes os imaturos pensam assim por estarem debaixo de uma mentalidade da independência e não de interdependência. Querem buscar a Deus sem depender da ajuda de ninguém. Acreditam que pode alcançar o sucesso sem se relacionar bem com as pessoas. Se sou de Paulo, quem plantou, logo não preciso de Apolo, que regará. O que importa é que eu faço e não dependendo de outra pessoa para fazer o meu trabalho em Deus. Avançar. O pensamento que glorifica uma pessoa oculta a ideia de que não precisamos um dos outros. O imaturo glorifica uma pessoa, mas os maduros veem o conjunto que fez a colheita. Por causa do meu ministério itinerante, costumo ministrar em igrejas, fazendo conferências que duram um final de semana. Em algumas dessas ocasiões, Deus tem me permitido presenciar um lindo mover do Espírito Santo. Quando isso acontece, sempre tem um irmão imaturo que, achando que está me elogiando, atribui tudo o que está acontecendo à minha presença. Como se isso não bastasse, muitos ainda desfazem do que estão ali naquela igreja cotidianamente. Ouço frases como: puxa, irmão, que bom que você veio aqui na nossa igreja. Nos cultos em que nosso pastor prega, nada disso acontece. Frases como essas fazem doer os meus ouvidos. Eu posso ter tido o privilégio de colher, mas há irmãos que plantaram o ensino da palavra e que regaram as sementes com lágrimas de oração. Por isso, eu sempre faço questão de enfatizar a importância do que a liderança local está fazendo, especialmente para a própria liderança. Afinal, se eu fosse ali para colher o que não foi plantado, poderia ir com toda a disposição e unção, que nada aconteceria. Não existe colheita onde não há plantio. Para os maduros, não só dependentes uns dos outros, como também entendemos que sem Deus todos os nossos esforços nada valem. Podemos plantar, regar e planejar a colheita. Contudo, se Deus não agir promovendo o crescimento, tudo o que fizermos em um conjunto não valerá nada. Os maduros sabem glorificar a Deus por tudo que deu certo e pedir ajuda divina para tudo que farão. Agora,
Quando o imaturo diz que não precisa de ninguém, somente da ajuda de Deus, ele não está sendo dependente do Senhor. Afinal, muitas das vezes, Deus colocou em outro a provisão para nos ajudar. Deus pode colocar a semente em nossas mãos e a água nas mãos dos outros para dar a colheita. Se dependemos de Deus, também nos conectamos às pessoas, sem nunca nos esquecermos de que tudo, na verdade, depende dele. Dependentes totalmente de Deus e conscientes da importância de cada um, podemos deixar as brigas e contendas que existem entre nós e que servem apenas para revelar a nossa carnalidade. Subtópico: egoísmo versus generosidade. No âmbito natural, a criança está sempre usando o pronome meu ou minha. Ela diz, é meu brinquedo, é minha mãe, é minha comida. Quando usa esses pronomes possessivos, a criança está dizendo a quem quer que queira dividir o que considera ser de propriedade dela, um sonoro não. Pois o que ela tem é dela e de mais ninguém. Para uma criança, o mundo parece girar ao redor dela. Na cabeça dela, os pais e as demais pessoas têm como obrigação satisfazer as suas necessidades. O egoísmo é uma marca de imaturidade, por isso, começamos a perceber a maturidade de uma criança quando ela compartilha o que tem e enxerga as necessidades das pessoas à sua volta. Paulo disse aos Romanos, ora, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo, visando o que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Romanos 15, verso 1 ao 3. Nesse texto, as palavras fortes indicam maduros. Os maduros devem suportar as dificuldades dos mais fracos e não procurar agradar a si mesmo. A palavra suportar no original dá a ideia de sustentar, carregar o peso. Em outras palavras, Paulo está dizendo que os maduros devem sustentar, carregar as fragilidades dos outros e não pensar apenas em si mesmo. Quando diz isso, o apóstolo aponta para o nosso alvo de maturidade, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Ao olhar para Cristo, vemos que ele pensava mais em nossas necessidades do que em si mesmo, a ponto de morrer suportando as nossas fragilidades na cruz do Calvário. Foco em dar e não em receber é o que distingue meninos de adultos espirituais. Por essa razão é que a verdadeira espiritualidade pode se revelar quando o assunto é dinheiro. Crentes frequentam os cultos, dizem que pertencem a Deus, que são cristãos fiéis, mas quando o dinheiro está em jogo, parecem revelar a sua carnalidade. Perdem amigos, brigam com as esposas e se transformam em outras pessoas, pois não estão dispostas a deixar de pensar em si mesmos. Querem a ajuda financeira de outro, mas não querem ceder para ajudar os outros. O amor não procura os próprios interesses, ele está mais focado no que pode fazer pelas pessoas do que em ser beneficiado por alguém. Se uma pessoa está mais concentrada em ser abençoada do que em abençoar, ela está na infância espiritual. Se vai ao culto apenas pensando no que irá receber e não no que vai dar, ela ainda é carnal. Se está ressentida e magoada, pensando que apenas ela está dando e que ninguém lhe retribui, ainda precisa amadurecer. Enquanto não pararmos de dizer meu e começarmos a dizer nosso, não passaremos de criança. Subtópico: cuidar no falar. Além da paz e generosidade nos relacionamentos, temos outro sinal de maturidade, o cuidado no falar. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago 3, verso 2. Tiago nos diz que quem não tropeça nas palavras é perfeito. A palavra perfeito nesse contexto não indica alguém sem defeito, e sim maturidade. Se alguém não tropeça em palavra, é maduro e capaz de refrear todo o corpo. A maturidade também se identifica pelo modo de falar. Tiago nos diz que quem não tropeça no falar consegue dominar também o seu corpo. Instintos, desejos e ações de nosso corpo podem ser controladas se dominarmos nossa boca. Para reforçar a ideia e continuar a desenvolvê-la, o apóstolo usa uma figura no versículo seguinte. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nós obedecerem, também lhes dirigiremos o corpo inteiro. Tiago 3,3. Tiago está nos vendo como quem está acima do cavalo. O freio é o controle, localizado em nossa boca, e o cavalo simboliza o nosso corpo.
Se usarmos o controle em nossa boca, todo o nosso corpo irá acompanhar, assim como o freio na boca de um cavalo o faz parar. De cima do cavalo, uma pessoa pode puxar o freio e fazer o animal parar, ou não utilizar e deixar o animal continuar na direção para o qual está indo. Compreende a mensagem? O que falamos freia nossos desejos e ações ou permite que continuem. Nossas palavras nos freiam ou nos deixam sem limite. Essa é uma das razões pelas quais muito cristão não consegue parar de errar, ou seja, não usam o freio da forma correta. Tiago não fala somente de frear ou ficar sem limites. Ele diz no versículo seguinte que a língua é como o leme que dá direção ao navio, Tiago 3,4. Assim como o leme de um barco, quando direcionado à direção, leva o grande navio à direita, também as nossas palavras direcionam a nossa vida. Estamos indo na direção de nossas palavras, pelo leme de nossas palavras. Podemos estar indo na direção do amor ou do ódio, vida ou morte, fracasso ou vitória. Freio e leme, como símbolos de nossas palavras, falam de controle e direção para a nossa vida. Podem nos levar a amar alguém ou conduzir nossa vida para a indiferença. Podemos impor limites às nossas conquistas ou colocar um ponto final em nossos fracassos. Tudo isso é possível apenas com o uso de nossa língua. Não é de se admirar que falar corretamente seja uma marca da maturidade. Podemos tropeçar no falar de várias formas, podemos errar por falar demais, mas também por falar de menos. É preciso sensibilidade para discernir o tempo de calar do tempo de falar. Acredito que vamos discernir o momento de falar e de calar segundo as palavras que estamos prestes a proferir. Por isso, a Bíblia nos dá vários textos sobre o que falar e não falar. Vamos observar alguns. Não faleis mal uns dos outros, Tiago 4,11. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, Efésios 4:29. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, Filipenses 2:14. Não faleis mal uns dos outros. Essa ordem vai além de apenas evitar as fofocas. Ela, na verdade, é uma chave para ajudá-lo a amar pessoas com as quais você tem dificuldade. Quanto mais você elogia uma pessoa, mais fácil se torna amá-la. O contrário também é verdadeiro. Se você constantemente fala mal de uma pessoa, por mais que tente, não conseguirá amá-la. Quem é imaturo fica falando mal de alguém e depois fica abismado porque não consegue amar essa pessoa. Claro, ela está usando seu leme na direção da amargura. Como ela amará alguém cujos defeitos estão sempre diante dos seus olhos, mas cujas qualidades lhe estão ocultas? Você não consegue avançar no mar se já puxou o freio da maledicência. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4, versículo 29. A palavra torpe no original significa apodrecido, podre, corrompido, gasto, de qualidade podre, ruim, impróprio para o uso, sem valor. O texto está nos proibindo de dizer palavras torpes, podres, de qualidade pobre, sem valor, impróprias. Todo homem maduro pensa antes de falar. Ele pensa, isso que vou falar vai ajudar essa pessoa a ser melhor? Essa correção vai contribuir para ela ser melhor? Ou é só uma palavra torpe, ruim, imprópria, sem valor? Torpe ou boa para edificação? Se uma palavra não tem a perspectiva de uma forma ou de outra de ajudar alguém, ela não merece ser dita. É por esse filtro que o cristão maduro vai se calar ou abrir os seus lábios. As duas primeiras ordens que analisamos têm a ver com os nossos relacionamentos. Maledicência é falar mal de alguém, e a palavra boa para edificação visa ajudar o meu ouvinte. Contudo, a murmuração tem a ver com as circunstâncias em que vivemos e como vamos lidar com elas. Murmurar é reclamar do que estamos vivendo. Israel, no deserto, reclamou da circunstância em que estava vivendo e, por causa disso, só a próxima geração chegou à terra prometida. Ao falar deles, Paulo nos aconselha: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10, verso 10. A murmuração revela nossa incredulidade. Fala de pessoas que só enxergam o visível. A murmuração vira o leme de nossa vida para a morte, mesmo que Deus tenha nos prometido a vida.
freia o nosso progresso em direção à promessa. É por isso que a Bíblia proíbe a murmuração e nos chama à adoração, pois a adoração nos leva a olhar para Deus e a declarar a fé que vai além das circunstâncias. A murmuração ou a adoração nos ajuda a ver carnalidade ou a espiritualidade de uma pessoa. O imaturo vive reclamando, o maduro vive dando graças. O carnal só vê o que está errado, o espiritual concentra-se no que está certo. O menino fala de problemas, o varão perfeito dá solução. É possível enxergar carnalidade ou espiritualidade medindo-se o quanto uma pessoa fala mal de outra. Pelas palavras que não edificam e acabam machucando as pessoas que estão ao seu redor ou por quanto ela reclama da circunstância, o varão perfeito, maduro, ao controlar sua língua, está lidando com algo que o ajudará a frear e direcionar não só as suas palavras, mas toda a sua vida. Na primeira parte desse livro, dei um enfoque muito grande à questão do equilíbrio entre diversas práticas e doutrinas cristãs, como marca fundamental da maturidade. Nesse capítulo, abordei que ciúmes, contendas, egoísmos e tropeços nas palavras denunciam a imaturidade. Acredito que nessa hora já há condições de saber com mais clareza se você é carnal ou espiritual, menino ou adulto na fé. Pare e pense, veja como você está. Reconhecer onde você está é fundamental para que você possa sair da carnalidade. Deixar o Espírito Santo mostrar-lhe o que é bom e o que precisa de reparos. Arrependa-se, peça perdão. Chegou a hora de separar homens de crianças.